Pai, em nome de Jesus, te peço que nesta noite o teu Espírito venha falar poderosamente a cada coração. Eu declaro, Pai, que a palavra é viva e eficaz. Ela tem poder de penetrar no mais profundo e duro dos corações. E, Senhor, venha separar a alma do Espírito, de tal maneira que o Espírito tome o controle, de tal maneira que o Espírito tenha revelação e venha transmitir a todo o corpo, Pai, a verdade da Tua palavra. Eu repreendo todo o sofisma, eu repreendo toda mentira, eu repreendo toda falácia do inferno. Que os meus irmãos tenham experiências com o Senhor, de ser transformados e receber da provisão que vem do céu. Em nome de Jesus, diga amém. O título da palavra de hoje é: o lugar da provisão é a presença de Deus. Fala para o seu irmão: o lugar da sua provisão está na presença de Deus. Mas eu quero explicar um pouco mais profundamente esse assunto, porque nós procuramos provisões em vários lugares, em pessoas e assim por diante, mas existe um único lugar onde toda a provisão que eu e você precisamos está na presença de Deus. Eclesiastes capítulo 8, verso 5, se você puder abrir com a sua Bíblia ou no seu celular, abra, porque é bom você marcar esse versículo. É um versículo muito importante e muito utilizado na igreja. Ele fala o seguinte: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O interessante é que ele fala aqui que, vou traduzir mandamento com a palavra de Deus. Quem guarda a palavra de Deus tem uma garantia: nenhum mal vai suceder sobre ele. Isso é poderoso demais, porque se você sofre algum mal, significa que alguma parte da sua vida a palavra não é viva, não faz parte. E ele fala o seguinte, que quem é sábio, ele sabe discernir o tempo de fazer as coisas e a forma de fazer as coisas. Existe uma frase que as pessoas falam que existem pessoas que fazem tudo certo, mas no lugar errado. E por ela ser assim, o que ela faz de certo se torna errado. Então, um exemplo claro disso é um violonista chamado Joshua Bell. Ele é um dos melhores violonistas do mundo. Ele faz concertos nos principais anfiteatros do mundo, junto com um grupo de coral, enfim, de uma orquestra. E ele é o melhor. Mas só que esse talento que ele tinha, ele foi o metrô de Londres ou de Nova York, eu não lembro qual foi o metrô que ele foi. E ele, com o mesmo talento, com a mesma garra, com a mesma entrega, com a mesma paixão, com a mesma habilidade, ele tocou. Ele ganhou algumas moedas de dólares, centavos de dólares e alguns dólares. Sendo que as pessoas pagam centenas de dólares para assistir um programa dele de 2 horas. Então isso demonstra claramente que alguém que está fazendo a coisa certa, se estiver no lugar errado, se torna a coisa errada. E nós temos boas vontades, eu e você temos desejos, boas intenções. Nós o tempo todo estamos buscando fazer coisa certa, mas só que as suas boas intenções sendo feita no lugar errado, ou buscando no lugar errado, se torna más intenções. E as más intenções significa que é o seu coração que está errado, significa que o que você desejava não vai acontecer, e o resultado é frustração, o resultado é ficar mal, o resultado é ficar ansioso, angustiado, porque, poxa, quem não quer ser feliz? Quem não quer casar? Quem não quer ter um casamento feliz? Quem não quer prosperar poderosamente? Todos nós. Mas muitas vezes não alcançamos, porque estamos buscando no lugar errado. E hoje, quero mostrar para você, dentro da palavra, que buscar a provisão de Deus, existe um lugar certo, existe uma forma certa. Se você não vai encontrar provisão do reino dos céus, em qualquer lugar, você vai encontrar provisão dentro da presença de Deus, diga aleluia. Então hoje eu quero te mostrar esse lugar correto, e explicar como ele funciona, para que você saia daqui convicto: poxa, eu preciso de provisão de Deus, e eu tenho que buscar no lugar correto. Então, antes de tudo, o que é provisão? No dicionário normal, Aurélio, que nós utilizamos, provisão é o ato ou efeito de prover, provimento, abastecimento e fornecimento. Então, mais ou menos o seguinte: eu tenho esse copo de água aqui, imagine que ele está vazio. Tem algum bebê aqui? Olha o bebê do Dimas. Aí, eu preciso de um copo d'água aqui.
Mas só que não tem ninguém aqui que possa me oferecer, e eu decido pedir, porque é lícito eu pedir uma água, ser provido de uma água, sim ou não? Eu quero beber, eu estou com sede, porque em algum momento da palavra eu vou ficar com a garganta seca, e aí vai impedir que eu fale a palavra para você. Então um copo de água é fundamental para mim. Então eu quero ser provido por Deus, por esse copo de água. Mas só que eu quero pedir para aquela neném. Qual é o nome dessa neném? Bela? Isabela. Falei, Isabela, vem aqui, pega um copo d'água para mim. Ela não está escutando, está virando para lá. Isabela, oi Isabela, estou falando com você, Isabela. Ela não quer nem olhar, Por que não vou? E no final das contas, o que vai acontecer comigo? Eu não vou ter o copo d'água, porque Isabela não tem a capacidade e não está preparada para me trazer um copo d'água. Então, ser provido é alguém capaz de trazer um copo d'água. O Marcão foi lá e foi um provedor da água para mim. Ele veio aqui antes da palavra e trouxe. Então foi provido. Mas só que no reino dos céus, a provisão tem uma conotação diferente, muito mais profunda. No reino dos céus, a provisão significa, provisão é excesso de coisas aproveitáveis, abundância. Uau, é diferente. Então vamos imaginar que o Marcão vai ser agora o provedor. Primeiramente ele proveu, segundo as coisas naturais, um copo d'água e garrafa. Mas o Marcão agora vai me prover de novo. Imagine que ele não trouxe essa água. Você vou prover. Se ele tem a visão espiritual, ele vai prover de que maneira? Ele vai trazer o copo, ele vai trazer a água, ele vai trazer um chá de pêssego, que eu gosto, ele vai trazer o H2O e ainda, opção, uma coca. Qual que era a minha necessidade? Um copo de água. Mas como Deus usou o Marcão para prover de forma abundante, ele me trouxe 4 opções de líquidos que possa matar minha sede. Deus trabalha assim para os seus filhos. Toda vez que você necessita de algo, Ele vai fazer o que com você? Ele vai te dar o que você precisa e vai superabundar em todas as coisas. Você será impactado em tudo, porque Deus trabalha assim. Mas aonde você encontra isso? Na presença. Você não vai suprir as suas necessidades completas em outro lugar, a não ser na presença de Deus. Então, Filipenses capítulo 4, pode projetar por favor, verso 19, há uma promessa da parte de Deus para nós, que a Bíblia fala que tudo que precisamos já está disponível. Fala assim comigo, tudo que eu preciso, mais firme, fala mais forte, tudo que eu preciso está disponível. Vamos ver isso na Bíblia? Filipenses capítulo 4, verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Uau, isso é poderoso demais. Ou seja, há provisão sempre a você em todas as coisas, mas existe um lugar, Cristo, na presença de Jesus, na presença de Deus. O lugar correto de você ser provido em todas as coisas, 100%, é estar em Cristo. Aí você começa a perceber as pessoas buscando coisas e não alcançando. E por que elas não alcançam? Por 2 motivos. Ou elas não alcançam porque estão pedindo mal, porque não sabem pedir como Deus gostaria, ou às vezes não é o que Deus quer liberar, ou não estão debaixo da presença, buscando em Cristo. Então, por exemplo, eu posso ser o pastor aqui e falar o seguinte: eu quero uma Ferrari. É pecado eu ter uma Ferrari, sim ou não? De jeito nenhum. Quem quiser me dar, eu estou abençoado. Mas a questão é a seguinte: se eu me frustrar porque eu não ganhei a Ferrari, significa que ou eu estou pedindo errado, que Deus não quer me dar uma Ferrari agora, por quê? Eu não sei, Ele é soberano, Ele decide o que quer me dar. Ou eu não estou debaixo da nuvem, onde Deus quer liberar sobre a minha vida a Ferrari. Quando eu falo nuvem, presença de Deus, eu preciso entender o que Deus quer liberar sobre mim. O fato é que tudo que eu preciso já está suprido no reino dos céus. Jesus fala aqui, de verdade, Paulo fala aqui, o nosso Deus segundo a sua riqueza em glória. Ou seja, existe uma riqueza com glória para ser liberada em sua vida. Diga aleluia por isso. Então não existe nada que você precisa que não será suprido. Outra coisa, tudo realmente, tudo Deus vai prover na sua vida. E outra coisa, e esse tudo está relacionado com riqueza e glória. Ou seja, tudo que Deus provê na sua vida é para trazer abundância e manifestar a glória dele. Vamos dar um exemplo disso. Quem já foi curado aqui, levanta a mão, por Jesus.
quando passou a doença, quando veio a doença, você ficou muito mal. Com certeza ficou preocupado, chorando, triste, angustiado. Mas só que você creu em Cristo Jesus e foi buscar nele a sua cura. E essa cura foi algo milagroso. Quem recebeu a cura de forma milagrosa? Falei, não tinha como eu receber essa cura. Levanta a mão, bem alto. Por que isso aconteceu com você? Porque Deus, Ele só opera a abundância com glória. O que significa abundância com glória? Eu vou dar muito mais do que você precisa e ainda meu nome será glorificado através da sua vida. Deus quer fazer isso o tempo todo. Ele ama os seus filhos e Ele ama te abençoar com glória, porque Ele quer que o nome dEle seja exaltado por toda a terra. E quando você está debaixo da presença, buscando as riquezas do Senhor, que já está liberado, Ele manifesta a glória, o mundo conhece Cristo através da sua vida, aleluia. Mas presta atenção numa coisa, existe uma provisão que o diabo e o mundo também oferecem. Isso é muito arriscado, isso é um problema muito sério, e aí onde muito crente, muito cristão está se perdendo. Ele vem buscando as riquezas e a glória que não tem a ver com Deus. E vou te dar um exemplo aqui na Bíblia, com o próprio Senhor Jesus. Quando Jesus foi para o deserto ser tentado. Mateus capítulo 4, verso 3. Lá no deserto o diabo ofereceu provisão para Jesus. Havia uma necessidade profunda em Jesus e o diabo ofereceu provisão. Vamos ler? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te de abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha aqui a oferta, a provisão. Jesus estava onde antes de vir à terra? Ao lado do Pai, sentado à direita do Pai, em glória. Em glória. Ele era todo glorioso, é ainda todo glorioso, mas ele estava na forma de um homem servo, como qualquer um de nós. E neste momento, o diabo vem para ele o seguinte: eu te ofereço a glória do mundo. Eu te ofereço a glória do mundo se você me adorar. E olha o que Jesus fala para ele: retira-te de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O que veio depois, irmãos? Anjos, representação de Deus, presença de Deus, e serviu segundo a necessidade de Jesus. Olha que interessante, toda vez que você cede a glória que o diabo mostra para você, a direção que está contra a palavra de Deus, você perde a oportunidade de ser suprido em glória pelos anjos do Senhor. Isso é muito sério, porque incrivelmente, toda vez que você resiste o diabo, até o fim da sua história, resiste o diabo, não cede aos princípios do diabo, depois de um tempo, Deus vem e supre toda a sua necessidade com glória. Por que isso aconteceu? Porque ele falou, somente a Deus adorarás. Sabe o que quer dizer? Eu vou estar debaixo da presença e adorando ao meu Senhor. É assim que o cristão deve andar. Então acredite, o diabo tem uma provisão sim, para todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades financeiras, familiares, no seu casamento, ou você que quer casar, na sua saúde, no seu ministério, até no ministério, acredita, até na igreja. O diabo tem uma proposta para você, tem uma provisão da parte dele, porque Jesus, sendo Deus, foi tentado. O diabo propôs para ele: olha, eu tenho uma provisão, você vai ser rei, você vai governar tudo, só me adore. Houve uma provisão. Ou você acha que divórcio não é uma provisão do diabo para você? Ou você acha
que separação, pais e filhos, não é uma opção para você. Ou você acha que aquele dinheiro fácil que você ganha fácil, sabe, só fazer uma horinha de trabalho e você ganha R$1.000, é o que você precisa. Ou você acha que uma mentirinha não é uma provisão do diabo para que você conquiste aquilo que você deseja. Presta atenção, querido. Toda a proposta do inferno, ele tem por trás uma provisão do mundo. Quero repetir isso. Toda a proposta do inferno tem por trás uma glória no mundo. Se a glória que você está vendo como resultado é do mundo, sai dela em nome de Jesus, porque não é do Senhor para você. Eu quero aplausos, meu patrão. Glória a Deus. Se ele aplaudir pelos princípios da palavra que está no seu coração, não porque você bateu a meta de forma errada. Glória a Deus se o seu casamento foi uma bênção, porque para muitos vão falar assim: até que enfim você separou. Aí você casa com a pessoa errada, assim, pelo menos você está casada, você está casado. Quando fala casar com a pessoa errada, você julga o desigual. Para você que pensa em casar e casar com um ímpio, cuidado. Isso são propostas do diabo para tirar você da presença, porque ele quer prover. Fala para o seu irmão assim: o diabo, ele é bonzinho, segundo a visão dele. Ele quer prover para você. E na verdade, essa bondade é uma bondade do inferno, com o objetivo de matar, roubar e destruir a sua alma. Entenda bonzinho como uma forma pejorativa de falar, tá? Ele é tão bonzinho, vai te dar um marido que você deseja, todo gato. Ele é tão bonzinho, vai divorciar você e vai arrumar uma esposa que você merece. Ele é tão bonzinho que vai na sua briga de casamento, vai arrumar aquela mulher lá do seu serviço para você ter um tempo de qualidade com ela, intimidade. Ele é tão bonzinho que vai aparecer alguém que vai arrumar uma proposta do inferno para você prosperar como nunca. Ele é bonzinho. Ele quer destruir você. Ele quer acabar com você o tempo todo. Por isso devemos tomar cuidado com as provisões que vêm do inferno. Então, suprimento que vem do mundo termina em desgraça e miséria. Suprimento e provisão que vem de Deus termina em riqueza e glória. Que a sua visão hoje seja essa. Não aceite nenhuma provisão que venha do inferno. Então a provisão de Deus tem um lugar certo. A provisão de Deus tem um lugar correto. E lá está escrito, onde é o lugar da provisão? Presença de Deus. Efésios capítulo 1, verso 3 fala o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Fala assim: eu sou, fala comigo mais forte, eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Mas presta atenção onde é o lugar: nas regiões celestiais em Cristo. Então existe um lugar para ser abençoado com toda sorte de bênção. É em Cristo nas regiões celestiais, ou seja, é pela fé. É quando você crê que Jesus na cruz do Calvário te deu tudo o que você precisa e necessita para ser suprido aqui na terra. Então, em primeiro lugar, o que realmente precisamos não são bênçãos naturais. Ei, você não precisa de dinheiro. Ei, você não precisa do carro do ano. Ei, você não precisa do casamento que vai suprir a sua questão sexual. Você precisa das bênçãos espirituais. Porque quando as bênçãos espirituais são liberadas, elas tocam a terra e começam a tocar toda a área natural da sua vida. É assim que funciona. Segundo, precisamos ter convicção através da fé que somos muito abençoados. O problema de muitas pessoas, a inveja, por exemplo, é o resultado de alguém que não sabe que é abençoado. Porque a Marília tem e eu não tenho. Porque o meu irmão tem e eu não tenho. Porque o meu irmão alcança e eu não alcanço. Esse tipo de comportamento, porque o Wilson chegou lá e eu não cheguei lá. Porque a Railane tem isso e eu não tenho aquilo. Esse tipo de comportamento, esse tipo de palavras, são pessoas que não têm identidade, porque acham que não são abençoados. Ei, você é filho amado do Senhor Jesus. Você é escolhido para prosperar, ser abençoado, ser saudável. Tudo que você colocar a sua mão será bem sucedido. O Senhor te guardará pela direita e pela esquerda. Ele guiará você de noite e de dia. E aonde você pisar a planta dos seus pés, Ele vai te dar como herança. Essa é a palavra, essa é a verdade. Então as bênçãos estão nas regiões celestiais, ou seja, na presença.
Então a provisão que eu preciso é estar na presença. Eu não tenho provisão em outro lugar que não seja de Deus, se não for na presença. Eu preciso buscar na presença. Então pare hoje de buscar as suas bênçãos em pessoas. Você acha que uma pessoa é capaz de fazer mudar a sua vida? Não. Por mais que eu ame minha esposa Soraya, ela não é capaz de completar toda a minha vida. Ela não é capaz. Por mais que eu ame os meus filhos, eles não são capazes de mudar toda. Ele abençoa demais, mas não é o completo para mim. Porque se eu colocar toda a minha esperança na Soraya ou nos meus filhos, e um dia eles partem, acabou minha vida? Não. Então colocar a sua esperança, as suas bênçãos, a sua provisão em pessoas é maluquice. Não que você não deve contá-la com elas, entenda isso. Essa é muito importante para você, mas não é sua base. A sua base é Cristo. A base da bênção está em Jesus. A sua bênção tem um lugar, se chama presença de Deus. Diga aleluia. Glória a Deus. Então eu quero te dar 3 exemplos de pessoas na Bíblia que por estar na presença de Deus foram muito abençoados. Então o primeiro exemplo é Abraão. Está lá em Gênesis 22, não precisa abrir por causa do nosso tempo. A história está lá em Gênesis 22. Abraão foi chamado por Deus e mandou ele para ir para Canaã. Sai da tua terra, da tua parentela. E no capítulo 22, ele passa um dos piores momentos da sua vida. Ele precisava de uma provisão da parte de Deus. Por quê? O próprio Deus, que prometeu que ele seria pai de nações, e deu o filho Isaac, está pedindo agora Isaac como sacrifício. Olha que loucura. Deus promete para mim, eu serei pai de nações. Glória a Deus. Eu estou na presença. Ele na presença me libera Isaac como filho que vai ser a minha posteridade, ou seja, o meu orgulho, aquele que vai gerar outros filhos, e eu serei pai de nações. Agora, debaixo da presença, Deus me pede Isaac como morte, como sacrifício. Como ficaria a sua cabeça se eu te pedisse as suas 2 filhas, Rodrigo? Como ficaria a sua cabeça se Deus te pedisse os seus filhos, Marcão? É uma coisa muito maluca. E a Bíblia fala que Abraão era alguém que vivia na presença de Deus, tanto que o nome dele foi alterado. Então Deus pede Isaac, e na verdade Deus estava testando o coração de Abraão. Deus estava testando qual que é o valor da presença do próprio Deus para Abraão. Porque eu penso, 99 anos, ter um filho, e fala que você é pai de nações, isso brilha muito o olho. E aí Deus pode ter pensado, não sei se Deus pensou assim, mas deixa eu pedir Isaac para ver qual que é a reação de Abraão. E quando isso acontece, Abraão pega o seu filho, pega o punhal, pega as madeiras e vai no cume do monte montar o altar para sacrificar, sem falar nada para Isaac. Isaac no meio do caminho pergunta para ele, pai, está aqui o punhal, está aqui a lenha, está aqui o altar, mas aonde está o cordeiro? E o que o Senhor fala, na verdade o que Abraão fala para o seu próprio filho? Deus o quê? Fala mais forte, Deus proverá. Eu acho que nesse momento ele poderia até estar chorando, mas eu creio piamente que ele sabia quem era o Deus dele. Fala assim, olha, eu não sei o que Deus vai fazer, mas se Ele prometeu que você é pai de nações, alguma coisa algum milagre vai acontecer na minha necessidade, porque eu não tenho condições de ser pai de nações agora com 100 e tralá anos. Não tenho mais condições. Isaac é minha última alternativa. Então Deus, o Senhor tem que prover o cordeiro. Eu tenho uma necessidade aqui. E com certeza ele estava angustiado subindo. E ele continua, porque Deus não proveu o cordeiro. Mas só que ele foi até o final. E ele coloca Isaac no altar. Ele amarra Isaac, coloca a lenha. Quando ele pega o punhal e vai colocar na garganta de Isaac, não sei se é a garganta, pescoço, a cabeça, onde foi, um anjo vem e segura o braço dele, na hora, ele fez assim, ó. Quando estava descendo, o anjo segura. Você para agora, Abraão, para agora, porque realmente, você ama o Senhor, você ama a minha presença,
realmente você valoriza a minha presença. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E aí Deus proveu um cordeiro. Como? Numa árvore ali perto, estava amarrado um cordeiro preparado por Deus para sacrificar. Isso mostra as suas angústias. Estava conversando com minha esposa agora no intervalo, ela lembrou de um fato da nossa vida, muito angustiante. Quando eu saí do emprego e vim ser pastor tempo integral, passamos uma dificuldade financeira muito grande. Já falei sobre isso. Eu lembro que nós orávamos, falei, Deus, preciso de um milagre financeiro, porque não está dando conta, o dinheiro não entra e está saindo quase 2 vezes o dinheiro. E nós não estamos dando conta. Aí Deus usa uma pessoa que não sabia nada nosso, não tinha ideia. Ele, com toda a vergonha do mundo, falou assim: pastor, Deus pediu durante um ano ou mais, eu ajudar o Senhor com parte do mercado. Ele dá uma cesta básica, mas não é cesta básica aquelas de R$50 não, é uma cesta básica que hoje custa uns R$500. Todo mês ele dava uma cesta básica completa para nós. Para mim foi algo assim, morte do meu ego, porque eu estava acostumado a abençoar, não a ser abençoado. Mas naquele dia Deus me ensinou: você vai aprender a ser abençoado, porque eu vou te sustentar em todas as suas questões. Isso mexeu demais comigo, mexeu com minhas emoções, meu orgulho, matou o Alexandre. Mas como eu fui suprido, como eu fui abençoado, como aquele irmão foi uma bênção na minha vida. Porque na hora da angústia de Abraão, eu acho que eu estava caindo lágrima na hora que ele está fazendo isso. Deus vem lá e provê o cordeiro. Eu quero te falar, no dia da sua angústia, fica na presença, porque Ele vai prover todo o cordeiro que você precisa. Todo o cordeiro que você precisa vai acontecer, vai ser liberado. Mas vai até o fim com Ele, não saia da presença. Segundo exemplo, a viúva de Sarepta. Essa viúva só tinha um punhado de farinha e tinha um pouquinho de azeite na botija. E ela vai pegar a lenha. Deus manda o profeta Elias ir encontrar com ela. E ao encontrar com ela, ele fala: o que você tem em casa? Primeiramente pediu água para beber. E ele falou o que ela tinha em casa. E ela falou que tinha um punhado de azeite e um punhado de farinha. Eu falei: então faz o seguinte, assa um bolo para mim e eu vou comer ele todinho. Aí pensa a cabeça dela: o negócio aqui não está invertido? Ele que veio para me abençoar e eu tenho que abençoá-lo? Que negócio é esse? Ela não perguntou isso, simplesmente foi lá e fez. O resultado disso, numa necessidade extrema, porque ela falou antes: eu estou fazendo o último bolo, porque depois de comer esse bolo não tem mais nada para comer, e eu e meu filho vamos morrer. E ela falou assim: não, dá para mim que Deus vai prover, dá para mim que Deus vai fazer, dá para mim que Deus vai operar. Onde ela estava? Diante da presença do profeta. O profeta nessa época representava Deus. Então ela estava diante da presença de Deus, e ela seguiu a direção, e por conta disso, ela foi muitíssimo abençoada, porque em todo momento que há necessidade na vida de um filho de Deus, Deus vai sobejar com riqueza, Deus vai operar com riqueza. Você tem que crer nisso. Por quê, pastor? Porque depois disso, ela pegou o azeite, ela pegou vasilhas primeiramente, espalhou por toda a casa, com a vizinhança, pegou todo mundo, e a botija saía azeite que não parava, enchia, e na medida que ela enchia, ela vendia, e tinha uns trocadinhos, o dinheiro foi aumentando, a ponto de ela ter dinheiro para viver o resto da sua vida, porque Deus sobejou, simplesmente porque alguém estava diante da presença de Deus, no caso o profeta Elias. Mas aconteceu o terceiro caso também, teve outros casos, peguei 3 casos. Foi em Pentecoste. Jesus morre, é crucificado na cruz, morre, e os discípulos estavam sem direção. Os discípulos estavam completamente perdidos. Eu imagino que eles estavam assim: para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai? Agora, Jesus morreu, estão perseguindo, vão nos matar também. Doidos, malucos. Porque cadê a promessa? Então os profetas estão mentindo. Será que Moisés mentiu? Será que Jeremias mentiu? Aí nós lemos tudo e seguimos esse homem Jesus. Será que vai acontecer? Desesperados, sem direção. Jesus aparece ao 3º dia e dá uma direção: vai para Jerusalém, não sai de Jerusalém, até que do alto desça o Espírito. Eles foram e seguiram, poderiam achar que é um fantasma, seguiram Jesus. E por conta disso,
eles tiveram uma provisão de direção. Ou seja, no momento que mais você precisar de direção, você vai receber a direção do Espírito Santo de Deus. Falei de 3 coisas: angústia, provisão; necessidade, provisão; direção, provisão. Ou seja, tudo que você precisa, se estiver diante da presença de Deus, Deus vai te dar provisão. E sabe por que Deus faz sempre na hora que mais precisamos? Já parou para pensar? Se Deus sabe que eu preciso da cura, por que Ele não cura antes de ficar doente? Se Deus sabe que eu preciso de dinheiro, por que Ele não me dá um emprego antes de passar necessidade? É uma pergunta que todo crente faz. E sabe por quê? Porque Deus ama demais os seus filhos. E por amar demais os seus filhos, Ele quer sempre operar com glória. Ou seja, se você for abençoado antes de realmente saber que precisa ser abençoado, você vai achar que a sua justiça humana, o seu ego, a sua forma de ser foi o motivo da sua bênção. Então Deus deixa você esgotar todas as suas forças, para que a glória dele seja feita, a bênção dele seja liberada, e a glória dele seja honrada através da sua vida. Porque você vai levantar a mão assim: não fui eu, foi Deus que fez da minha vida. Não fui eu que fiquei grávido, foi Deus que me engravidou. Não fui eu que fui curado, foi Deus que me curou. Não fui eu, não tinha capacidade de estar nesse emprego, foi Deus que me deu. Quando você glorifica o nome dele, o objetivo dele é alcançado. Ou seja, o nome de Jesus é glorificado. Isso é poderoso demais. Então, se prover antes da necessidade, você vai confiar na sua força. Então, esses 3 exemplos, da viúva de Sarepta, os discípulos de Jesus e de Abraão, tem 3 princípios fundamentais que permitiram eles desfrutar de provisão. Fala comigo, 3 princípios. Então esses 3 princípios é o que os conduziram a viver a abundância na provisão. Eu que preciso que te transferir isso hoje, para você sair daqui da mesma forma, porque vai entrar um jejum. E por acaso o nome do jejum é a presença. Se você não estiver na presença, a provisão não vem. Mas diante da presença, o que você faz? Diante da presença, qual que é o seu comportamento? Eu quero te mostrar 3 princípios diante da presença que você deve ter, para que a provisão abundante de Deus venha sobre a sua vida. Primeiro, todos eles, Abraão, viúva de Sarepta e os discípulos, valorizaram a presença de Deus. O que é dar valor? É honrar. O que é dar valor? É dar importância. O que é dar valor? É gastar tempo. Eu amo sair com a minha esposa, com meus filhos. Gosto de estar com eles. Eu fico lá o dia inteiro com eles, porque eu dou valor para eles. Eu amo a igreja, a minha esposa sabe disso. Se eu puder ficar conversando com todo mundo, eu fico conversando com todo mundo, porque eu amo isso. Eu dou valor para isso. O que você gasta seus dias, seu tempo, o seu ouvido, a sua visão, é o que você valoriza. Presta atenção, o que você tem valorizado nesses dias. O Espírito Santo me fala claramente aqui que algumas pessoas têm valorizado o que não provém de Deus, e por isso que você não tem experimentado de provisão abundante. Para de valorizar o que não é do Senhor para a sua vida. Sai disso. Então, Davi, ele fala algo muito poderoso no tocante à presença de Deus. Salmo 63, 3. Porque a tua graça, traduz graça como presença, a tua presença é melhor do que a vida. Olha o que ele fala. Uau! E valorizar a presença é o seguinte: ó, não existe nada mais importante do que a tua presença, Jesus. A tua graça é melhor que a vida. Não existe nada melhor que estar contigo. Valorizava a presença. Outro versículo, Êxodo 33, 15. Moisés, depois de descer do monte com a lei, os israelitas, eles levantam, oh Deus, um bezerro de ouro. E Deus fala para Moisés o seguinte: pode ir, você vai conduzir esse povo até Canaã, e eles vão entrar, mas a minha presença não vai com vocês mais. Sabe o que Moisés fala? Isso aqui, ó, 33:15. Então disse-lhe Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Uau! Sabe o que ele está falando? Vou traduzir para você. É o seguinte, Deus, se você não for, eu também não vou. É o seguinte, Deus, se o Senhor não falar comigo, eu também não saio daqui.
É o seguinte: se você, Deus, não estiver comigo, eu não tenho mais o que fazer, me mata hoje, tira o meu nome do livro da vida, porque não faz sentido, porque o Senhor que me deu a vida, o Senhor me deu o propósito, como o Senhor vai estar comigo? Eu não quero viver sem o Senhor. Foi isso que Moisés disse. Isso é valorizar a presença. Você tem valorizado a presença em cada culto que você pisa aqui na igreja? Você tem valorizado a presença em cada célula que você vai? E você não perde um minuto da presença de Deus? Na sua casa, você para um minutinho para escutar a presença de Deus. Fala: Deus, fala comigo nessa tarde, fala comigo nessa noite. Você compartilha da vida de Deus para as pessoas? Ou somente só fala daquilo que é natural, carnal e mundano? Presta atenção, quando você valoriza a presença, é o tempo todo aquilo está na sua boca, está nos seus olhos, está nos seus ouvidos, você pensa o tempo todo. Eu penso o tempo todo família, eu penso o tempo todo igreja, eu penso o tempo todo nos 1000, eu penso o tempo todo em levantar pastores, levantar obreiros, porque é minha vida. Pastor, tu é pastor? Sim, eu penso o tempo todo, desde os meus 20 anos de idade. Minha esposa aqui está como prova, não tem nada mais importante na vida do que a igreja para mim. Não tem nada mais importante na vida do que a minha família para mim. Eu vivo, me estresso, me acabo por isso, me gasto por isso, porque é valoroso para mim. Se falar mal de Jesus também está na água. Perdoa a amizade comigo hoje. Eu não tenho amizade com pessoas, está gravando, né? De outras religiões. Eu não tenho amizade com pessoas promíscuas. Ou porque você entra no barco onde eu estou, que o Espírito Santo de Deus está guiando, ou você não vai pular fora do barco, eu não vou dar conta de andar com você, que eu vou te confrontar toda hora, vou arrumar encrenca com você toda hora. Eu não consigo andar com pessoas assim, entende? Porque eu valorizo a presença de Deus, o nome de Jesus. Que isso? Eu vou ficar escutando baboseira de pessoas falando de Jesus? Sai fora. Você percebe que é valorizar Jesus? Estou acabando já, irmãos. E algo que me marcou poderosamente foi a atitude de Pedro. Está lá escrito em Mateus 17:1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um monte. Presta atenção, Jesus pegou 3 e foi com ele em particular para o monte. E foi transfigurado. Sabe o que é transfigurado? É mais ou menos assim, é outro cenário. Jesus estava em outro formato. E estava em glória. É mais ou menos como se tivesse apagado tudo aqui e só ficasse eu, Rodrigo, a Joyce e o Rafael. E aqui um ambiente de glória. Poder, unção, fogo, glória, vida, sei lá, não imagino, negócio muito louco. Aí Pedro está lá no meio, meu Deus, o que é isso? Transfiguração, continuando. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias para os judeus é um dos profetas mais importantes do judaísmo. É os caras mais respeitados. E aparece ali para um judeu chamado Pedro. Quando ele olhou Jesus, Elias e Moisés, ele ficou louco. Falou: que negócio é esse? Que negócio doido é esse? Mano, nunca vi isso na minha vida. Meu Deus, que eu estou extasiado, estou aqui na brisa com eles. Tanto que ele fala o seguinte, olha, então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom demais estar aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma para será tua, outra para Moisés e Elias. O que quer dizer? Vamos ficar aqui. Ficar nessa presença, esse negócio é muito bom. Não existe nada melhor que a presença. Olha o desespero de Pedro, querer ficar mais tempo com Jesus. Esse é o desespero. E aí, enquanto ele falava, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que lhe dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Uau! É mais ou menos o seguinte, Pedro aqui extasiado, olhando aqui, vamos fazer uma casa aqui. Aí vem uma nuvem, imagina a nuvem em forma de braço, envolve eles e abraça todo mundo. Ele sente aquela presença de Deus, aquela unção, aquele poder, e escuta a voz: Este Jesus, este que é Jesus, é meu filho amado, e quem tenho todo o prazer. Dá para entender porque Jesus arrancou a orelha de um soldado? Pedro. Dá para entender
Porque quando Pedro foi ser crucificado, falou o seguinte: me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. É porque ele estava na presença. Ele foi tão impactado, profundamente marcado pela presença, que ele mudou a sorte dele. Líder de célula, impacta seus membros com a presença. Casais, impacta o seu casamento com a presença. E você vai ver valor. Valorizar a presença é mais importante. A equipe de louvor já pode subir, por favor. Segundo ponto, todos creram na palavra liberada. Então aqueles três, viúva de Sarepta, Abraão, os discípulos, eles acreditaram na palavra liberada. Abraão escutou o quê? Você vai ser pai de nações. A viúva de Sarepta escutou o quê? Pode dar para mim que Deus vai prover na sua vida. Os discípulos, vai descer o Espírito Santo. Todos eles escutaram isso e creram. Então quando nós estamos debaixo da presença, tem que valorizar, mas temos que acreditar em todas as promessas que Deus liberou sobre as nossas vidas. Não faz sentido, eu e minha casa serviremos ao Senhor e não está acontecendo. Acredite, vai acontecer. Vai acontecer. Você precisa crer nisso. Prosperidade faz parte da sua vida. Multiplicação de célula faz parte da sua vida. E quando isso acontece, uau, você é movido pela presença de Deus. Então, creram na palavra. Então, fé é a conexão do homem com o reino de Deus. Eles creram, na presença eles creram. Você precisa crer em todas as promessas que Deus liberou sobre a sua vida. Feche seus olhos um minutinho. Comece a declarar cada promessa que Deus já te deu. Comece a falar para Jesus. O que Ele prometeu no seu casamento? Você quer casar? O que Ele prometeu para quem é a pessoa? Como Ele prometeu a sua saúde, suas finanças, seus filhos, sua célula, seu ministério? Comece a lembrar agora. Essas são as promessas. Creia na promessa. Diante da presença, creia nas promessas. Ela foi liberada, ela vai acontecer. Crê nisso. Em nome de Jesus. E terceiro e último. Todos eles seguiram a direção dada na presença. Todos eles cumpriram a vontade de Deus na presença. Abraão foi até o fim para sacrificar o filho. A viúva de Sarepta assou o bolo e deu para o profeta. E pegou as vasilhas. Os discípulos foram para uma casa, ficaram em Jerusalém orando até acontecer. Então, ou seja, insistiram naquilo que foi ensinado. Sabe por que muitas vezes não recebemos a provisão completa? Porque no meio do caminho você desiste daquilo que Deus prometeu. Orou uma vez, orou 2 vezes, orou 3 vezes, não acontece? Você para de orar. Passou uma semana, passou 15 dias, passou um mês, não aconteceu, você para de crer. Ah, pastor, como você sabe? Simples, quando você para de orar, é porque você parou de crer. Qual foi a última vez que você orou pela promessa que Deus te deu há anos atrás? Orou com intensidade, orou na presença. Você não fez como Abraão, não foi até o fim. Você não fez como a viúva, foi até o fim. Você não fez como os profetas, os discípulos, não foi até o fim. E a bênção de Deus não está no meio do processo. A bênção de Deus sempre está no final dos processos. Porque o interesse de Deus é transformar a sua vida. Esse é o interesse de Deus. Eu queria que nesta noite você abrisse seu coração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.